Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisângela Martins, estou aqui para mais uma aula de arte e hoje nós vamos aprender juntos o que é dança. Dança, professora, mas eu sei o que é dança. Será? Dentro do contexto histórico da dança, o que é dança? Vamos lá, juntinhos? O que é dança? A dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo. O que é isso? É que o corpo é a linguagem da dança. Usamos o corpo para expressar a dança. Então, qual o principal instrumento da dança? A música? Não. O principal instrumento da dança é o nosso corpo. A linguagem da dança utiliza-se o nosso corpo. Geralmente, essa dança pode vir acompanhada ou não de música. Mas quando vem com a música, né, o mais comum é essa dança vir acompanhada de música, as coreografias, os ritmos da dança corporal acompanham o quê? A música, não é isso? Se nós estamos dançando um pagode, o corpo se movimenta de um jeito. Se é um forró, o corpo movimenta de outro. Então, a dança utiliza da linguagem corporal e da música para acontecer. Vamos lá? Na dança, as pessoas realizam movimentos ritmados. O que é esse ritmado? De acordo com a música, o corpo dança, né? Tem tendências próprias, ou seja, coreografias criadas para aquela música. Então, são tendências que a gente cria. Você quer criar uma dança na sua casa com uma música tal? Você consegue criar os seus passos, a sua coreografia. E assim, o que você está utilizando? Qual a linguagem que você está usando para criar a sua dança? A linguagem corporal, a do corpo, para um instrumento da dança. Tem diferentes tipos de danças, né, gente? A gente conhece aqui mesmo falar, já falei do samba, do forró, o que mais que vocês conhecem? Tem vários tipos de dança, né? Mas tem também, gente, as danças que nós não conhecemos. Quais são essas danças? As milenares, a dança primitiva, dança contemporânea, dança clássica e dança indígena. Mas vamos conhecer, antes de conhecer um pouquinho de cada dança, vamos conhecer um pouquinho da história da dança. A dança foi uma das primeiras demonstrações expressivas do ser humano. Surgiu ainda lá na pré-história como consequência de experimentações corporais que homens e mulheres realizavam, como bater os pés no chão e bater palma. Vocês viram que interessante? A dança foi uma das primeiras manifestações artísticas. Foi a necessidade do homem se comunicar, né? De se expressar. Então, o que eles usavam muito? As mãos e os pés. Então, eles viam, né? De acordo com o bater, dava para balançar o corpo. Isso, gente, lá na pré-história. Nós estamos falando de tempos remotos, né? Não é igual hoje, que nós temos aí ao nosso acesso à música que quisermos, para poder fazermos a coreografia. Então, a música deles era o próprio corpo, porque as mãos faziam as músicas, os pés faziam. Mais uma vez, a linguagem corporal fazendo-se presente. Então, a partir dessas descobertas, novos sons, novos ritmos, intensidades sonoras, as pessoas foram combinando os movimentos do corpo e são as chamadas danças primitivas. Foram os primeiros registros de dança. Portanto, é muito provável que a dança tenha surgido juntamente com a música, também como uma forma de comunicação. Além disso, estava bastante relacionada às cerimônias ritualísticas e espirituais. Há registros de pinturas rupestres no período paleolítico que representam figuras humanas realizando movimentos que foram interpretados como dança. Gente, eu gosto dessa parte, queria explicar um pouquinho para vocês. É bem provável, igual falou aqui no texto, que a dança surgiu junto com a música. Por quê? Eles usavam o corpo para dança e faziam barulhos, música, né, com o próprio corpo, que era o quê? Bater das palmas, os pés. Então eram produzidos sons. E com o tempo, eles foram aprimorando esses sons, esses ritmos. Mas o que é bacana também, que o homem, ainda hoje, nós gostamos de deixar registros, não é? Você vai no aniversário, você registra. Você vai num casamento, você registra. E os homens primitivos também registravam. Por isso que chama pinturas rupestres. O que é? O que são pinturas rupestres?
porque não tem uma só, temos inúmeras. As pinturas rupestres, gente, elas eram feitas sabe onde? Nas pedras, porque os homens moravam em cavernas, tinham as pedras, então essas pinturas eram feitas em pedras. Mas eles usavam o quê para pintar? Você sabe que, né, na pré-história, os homens viviam de quê? Os índios viviam de quê? Da caça e da pesca. Então eles utilizavam do sangue desses animais que eles usavam para comer, né, saciar a sua fome, e faziam esses registros de corpo em movimento nas pedras, com o próprio sangue dos animais, que é hoje conhecido como as pinturas rupestres. E esses são os primeiros registros que existem de dança na nossa história. Muito bacana isso, né? Isso vale a gente pensar que o registro não é só hoje não, gente. Lá na pré-história, eles já faziam registros, lógico, de forma diferente, com o que eles tinham em mãos, né? Olha aqui, essa pintura aqui, gente, já é usada com recursos naturais, né? Eles já usaram aqui o urucum também, em pedras, né? Foram deixadas em rochas do camponeses lá no Egito. Aqui um pouquinho, mais um pouquinho da nossa dança primitiva. Gente, o interessante é que ela era associada a mágicas do homem, como o desenvolvimento da civilização. O rito separou-se da dança, então a dança passou a fazer parte da história do povo em todas as comemorações, em tudo que eles faziam, eles usavam a dança para expressar. Por exemplo, se eles caçavam, eles dançavam para comemorar. Se chovia, eles dançavam para comemorar a chuva, para agradecer como forma de agradecimento. Então a dança, ela passou a ser um instrumento muito utilizado entre eles como forma de agradecimento. Era quase que um instinto, era quase que normal, era quase que diária aquela vida deles ali com a dança. Então eles eram registrados nas paredes de cavernas. Olha aqui, gente, essa dança primitiva aqui. Olha que interessante. Parece um desenho lá de uma criança, né? Fazendo os molequinhos. Mas esses são registros do homem da pré-história. E que bom que a gente tem isso hoje para resgatar essa história, para a gente conhecer um pouquinho da história da dança. Agora nós já vamos para uma dança mais clássica, mais moderna, né? Uma dança que chegou aí no Ocidente, ela veio trazendo tudo de melhor que poderia para a época. E nós temos aqui, gente, o glamour, né, dos teatros. Olha que imagem maravilhosa aqui. E mais uma vez, o corpo, a expressão corporal, fazendo parte da dança clássica. O que é dança clássica? Ela surgiu lá no século XV e o balé, ele surgiu, gente, nas cortes italianas, lá na Itália. Originado dos grandes balés de rua, se tornou um pequeno baile e chamava, sabe, o balletto. Pode ver ali no texto que está até entre aspas, o balletto, como era chamado, né? Mais tarde, ele foi introduzido na França, foi ganhando aperfeiçoações, foi ganhando requinte, até se tornar o balé clássico. E a rainha italiana, gente, ela se difundiu para outros países. O balé, ela levou para outros países da Europa, como com a Inglaterra, a Dinamarca, na Rússia. Então ele foi se espalhando, foi ganhando dimensões maiores. No século XVII, o balé deixa de acontecer nos salões e passa a ocupar os palcos. E foi aí que surgiu, que começou a surgir os grandes espetáculos de dança. Eles ganharam, o balé clássico ganhou o palco, né, dos teatros. Vejam aqui que ele iniciou-se no século XV, dentro das cortes, dentro ali do Império, só que em 17, já no século XVII, ele ganha o mundo através dos palcos. Gente, percebe-se o tempo todo, vocês podem ver dentro da história, que os países europeus, eles estão, né, por dentro de todas as mudanças que acontecem dentro da história, dentro da arte. O berço, né, dessa mudança está ali envolvida dentro do balé, na Europa também. Tanto como as pinturas, né, tudo acontece meio aqui ali nos países europeus.
Olha, o desenvolvimento do balé na Europa. Foi na Europa que ele se expandiu, que ele ganhou espaço mesmo. Ali no final do século XIX, acontece uma revolução do balé, originando a dança moderna. Então uma coisa vai puxando a outra, o balé vai ganhando novas formas, e aí surge a dança moderna. Uma nova preocupação com os movimentos executados que se tornam mais livres e se exploram outras possibilidades de trabalhos corporais, que se utiliza de torções, contrações, quedas e improvisações. A americana Isadora Duncan, que dançava descalça, com vestido de seda, lembrando as dançarinas gregas, em contraposição às vestimentas tradicionais do balé, causou polêmica na época. Gente, esse aqui eu quero enfatizar um pouquinho para vocês o seguinte. O balé, ele era clássico, ele tinha todo um padrão muito bem feito, né? Um detalhe, quando ele passa por essa mudança e cria-se a nova dança, que é a dança moderna, eles usam muito do corpo, mudam as roupas, isso chocou a sociedade da época, né? Teve uma revolução não só na dança, mas nas vestimentas também. E aqui nós temos Isadora Duncan. Olha bem a imagem dela, como que ela está, descalças, com um tecido preto, né, fazendo a vez aí de um vestido. Então ela se comunica muito com o corpo. Ela, gente, foi uma das pioneiras da dança moderna. Vamos falar um pouquinho agora da dança contemporânea. Com o tempo, como eu já disse, as danças foram sofrendo mudanças. Outras maneiras de expressar-se corporalmente foram criadas e hoje temos a chamada dança contemporânea. Nesse estilo, é suprimida uma estruturação clara, importando mais as ideias, conceitos e emoções do que propriamente a estética. O que é isso, gente? A dança feita para emocionar. Lógico que no fundo tem uma música que ajuda esse movimento. Então é uma dança emotiva, onde o corpo faz sensações, faz você sentir sensações. Ele mexe com o emocional. Olha aí para você ver, o corpo fazendo esse movimento de contemporaneidade, né? Ele usa muito o corpo, roupas leves, roupas dinâmicas, uma questão de liberdade. O que você sente vendo essa imagem da dança contemporânea? Ela não te dá uma emoção, uma sensação de liberdade, de poder fazer com o corpo o que quiser? É isso que a dança contemporânea vem trazer para a gente. Esse movimento liberto, esse movimento de emoções. Dança indígena. Vamos conhecer um pouquinho. Há relatos de autos produzidos pelos jesuítas no século XVI que ensaiavam os índios para apresentarem danças. As danças mais conhecidas são o toré no Nordeste, aqui, né, falando de Brasil, o quarupi, realizado pelos indígenas do Alto Xingu, lá no Mato Grosso, e, por outro lado, a dança indígena de forma semelhante à dança primitiva. Tem aspectos rituais e religiosos. Pode ser para celebrar acontecimentos, para marcar a puberdade em rituais fúnebres ou para espantar doenças. A dança ela é muito importante no papel social. Ela está relacionada à vida e aos costumes. Podem ser realizadas em grupos ou individual. As mulheres não participam de danças sagradas. São comumente usados diversos instrumentos musicais, além de tontes, amuletos e imagem, e também algumas máscaras, de acordo com o motivo ritual. Gente, eu quero falar um pouquinho da dança indígena, porque é o seguinte. A dança indígena, ela tem muito a ver com o momento em que se vive. Por exemplo, quando um índio, né, está ali na puberdade, eles fazem uma dança. Tem a dança própria para aquele momento. Quando alguém, né, vem a falecer na tribo, tem a dança certa. E nem todas as danças as mulheres podem participar. Então a dança indígena, de região para região, de tribo para tribo, ela muda muito, né? Tem danças, por exemplo, quando chove, tem a dança da chuva, né? A dança da colheita. Antes deles começarem a plantação, tem a dança. Então, a dança para os índios, elas são vistas como um ritual. Faz parte, é algo sagrado para eles, né?
Então, a dança para os índios é sagrada. Ela faz parte de um ritual, de algo que está acontecendo ou que vai acontecer naquele momento, ali dentro da aldeia indígena. E outra coisa também, que fica bem claro, é que as danças indígenas, no início, lá na pré-história, ela também segue os mesmos ritos da dança primitiva, né? Ela é aquela dança com o corpo, e os registros dos índios também deixados dentro da dança primitiva são os mesmos, né, que não foram deixados por índios, são os mesmos movimentos corporal, começando ali o processo da história da dança. Olha, gente, a dança indígena, aqui tem umas imagens, você pode ver que essa dança indígena, como que eles se vestem? Aqui nós estamos vendo danças de crianças. Eles se preparam, tem todo um ritual, toda uma coreografia, tem toda uma vestimenta adequada. Então, a dança indígena é muito presente na aldeia. E, além de ser presente, é muito respeitada para os índios e faz parte da história indígena. Vamos aprender um pouquinho da dança moderna no Brasil. A dança moderna ela foi introduzida no Brasil por bailarinos de renome que estavam fugindo da Segunda Guerra Mundial. Quem foram eles? Luiz Arrieta, Maria Duchenes, Maricá Gidali, Nina Vestinina, Oscar Arais, René Gumiel e Ruth Rachol. Então, são esses alguns dos bailarinos. Gente, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Mais uma vez, a dança, a história, a arte, elas estão interligadas. Vejam bem, como que veio a dança moderna para o Brasil? Veio de dançarinos que estavam fazendo o quê, gente? Fugindo da Segunda Guerra Mundial para o Brasil. Então, mais uma vez, a gente consegue ver aí o casamento da história com a arte, né? Que as pessoas, o momento em que se vive. O que é que trouxe a dança moderna para o Brasil? A Segunda Guerra Mundial, né? Então, o lado bom da história, toda história tem um lado bom. Então, a história da dança no Brasil tem muitas expressões na cultura popular, né, gente? Tem muito danças indígenas, as danças folclóricas. Já as formas mais eruditas foram introduzidas por renomados bailarinos europeus por volta dos anos 30, 1930, com as primeiras escolas de balé. Então, foi em 1930 que surgiu aqui no Brasil a primeira escola de balé. A dança é uma linguagem universal. A dança é uma linguagem universal. Então, quer dizer, o mundo inteiro conhece a dança. O que é que usamos o instrumento principal da dança? A linguagem corporal. Um meio de expressão importante desde épocas remotas, assim como a música. Então, a dança é um importante meio de expressar as nossas emoções, os nossos momentos. Então, essas manifestações artísticas consistem em uma coordenação estética de movimentos corporais, combinando os elementos plásticos, os grandes gestos ou posturas corporais, em composição coerente e dinâmica. Temos aqui o primeiro balé no Brasil, como eu disse, né? Rio de Janeiro. Ele teria sido apresentado no Rio, em 1803. Só que não aconteceu, né, gente? Um impulso importante ao balé brasileiro deve ser a visita de algumas companhias renomadas, né? Que tem aqui, ó, o Diaghilev, em 1913, 1917. Então, sim, foram vindo ao Brasil, ao Rio de Janeiro, mais expressivamente, para o Teatro Municipal, que foram vindo as danças e chegando ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Olha aqui, gente, Maria Olenanha, primeira bailarina da Companhia da Pavlova, acabou por se instalar no Rio de Janeiro. Ela conseguiu criar uma escola, onde que eu falei, em 1930, ela criou a primeira escola de balé clássico sob sua direção no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Outra escola logo foi fundada nesse mesmo período, lá em Curitiba, Tadeusz Morozowicz, a primeira do sul do país. Nessa época, vários bailarinos, vindo de importantes companhias europeias, se instalaram no Rio de Janeiro. E foi aí que começou tudo em relação ao primeiro balé no Brasil, ao balé. Então, assim, foi muito bacana essa aula, não foi, gente? Aprender um pouquinho da história da dança. A gente sabe o que é dançar,
né? O corpo já, só de falar dança, o corpo já se movimenta. Mas aprender um pouquinho da história da dança é muito interessante. Se você quer aprender um pouquinho mais, tem um material muito bacana, aulas espetaculares. Basta você acessar as atividades da plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da sua tela, se inscreva no nosso canal do YouTube, acesse as nossas plataformas, redes sociais SMED GV. Um abraço e até a próxima!